Sempre que você for iniciar uma modelagem, primeira coisa que a gente tem que definir é qual vista a gente vai iniciar o nosso projeto e em qual ponto vai ficar do projeto a origem, né? Por quê? E isso é uma coisa também que muitas pessoas confundem. A nossa origem está aqui. E você tem um plano frontal, plano superior e o plano direito, ok? Esses planos, eles são padrões em praticamente todos os softwares de modelagem, tá? Então, plano frontal, superior e direito, eles são conforme a posição da sua origem. E aí, esses planos não estão aqui por acaso. Você tem que definir aqui na sua modelagem qual plano você está olhando para você iniciar o seu projeto, para você conseguir trabalhar da melhor forma esse plano ali dentro do SolidWorks, né? Então, eu sempre começo a modelagem interpretando o desenho 2D e uma das primeiras etapas é interpretar, né, é visualizar com quais vistas estamos trabalhando. Esse projetinho aqui é bem simples, né? Então a gente está trabalhando aqui com uma vista isométrica e a vista isométrica é para ela te dar uma visão macro aqui do seu problema. E agora a gente tem aqui uma vista frontal. Vista frontal e aqui uma vista superior, ok? Então eu posso assumir aqui, ó, uma vista superior e uma vista frontal. Uma vista direita, né? Uma vista direita não vai interferir. Assim como em um eixo não interfere, porque todos os lados são iguais, então aqui acaba simplificando o nosso problema. Porque eu posso iniciar para uma vista frontal e está tudo certo, né? Só seguir essas medidas. Então vamos começar por uma vista frontal. E aí que está o grande ponto. Como a peça ela é simétrica, sempre que uma peça for simétrica, você já tem uma grande vantagem. Isso aí você pode anotar aí, tá? Por quê? Quando a peça é simétrica, você vai ter uma linha de simetria. A sua origem pode estar localizada em qualquer ponto dessa linha de simetria. Por quê? Porque aqui todos os planos vão cortar, né? O plano de simetria vai cortar no centro da sua peça. Ok? Então vamos ver melhor como que isso funciona. Eu vou pegar um plano frontal e para começar, eu já estou vendo aqui que eu vou usar um recurso, né, de revolução. Por quê? Eu tenho um perfil e a partir desse perfil vamos criar uma revolução, certo? Então olha só, plano frontal, recurso, e eu não vou usar revolução, né? Então aqui eu venho e eu clico em revolução. O que aconteceu? Ele habilitou seu esboço, deixou o seu plano paralelo à tela do computador e agora você pode iniciar a sua modelagem, certo? Bom, como você tem um plano de simetria, eu recomendo então que você crie uma linha de centro para você conseguir, né, fazer o recurso de revolução. Porque a revolução ela é bem simples. Primeiro você define uma linha de centro, depois um esboço fechado. E aí você consegue criar a sua revolução. Isso aí é para todo e qualquer projeto, ok? Então, olha só. Linha de centro. E agora eu vou criar aqui, tá? Ó, a linha de centro, ela já tem um tamanho de 226. Então, eu já posso colocar aqui, aperto S, dimensão, eu vou colocar 226. Eu já posso colocar, né, esse tamanho, já posso pré-estabelecer um tamanho da minha linha de centro, porque isso vai facilitar aqui a nossa modelagem. E aí o que a gente pode fazer? Eu tenho aqui, ó, o diâmetro da base é 340 e o diâmetro da base superior é 170. Então, o que eu posso fazer para criar esse arco aqui de uma forma simples, né? Eu aperto S, pego a linha. Se aqui é 340, eu aperto S, dimensão, eu posso botar 340/2. Por quê? É o raio, né? Quando a gente faz uma revolução, a gente determina o raio, porque a revolução vai determinar o seu diâmetro, né? Simples assim. E a parte superior também segue a mesma linha. Então aqui 170. Eu aperto S,
170 dividido por 2. Pessoal, sempre que vocês observarem aparecendo essa tela no meu computador, é porque eu apertei a tecla S, tá? A tecla S é uma tecla que você deve modelar com a sua mão no teclado. Eu modelo um dedo no S e um dedo no ESC. S e ESC. Por quê? Porque isso aqui te dá mais agilidade na modelagem. Então, toda hora que eu quero recorrer a uma ferramenta, eu aperto S, e toda hora que eu quero fechar uma ferramenta, eu aperto ESC. Por exemplo, eu aperto S, e para fazer aquele arco, eu vou trabalhar aqui com um arco de 3 pontos. É simples. Por quê? Arco de 3 pontos, como o próprio nome já diz, você precisa definir 3 pontos. Então, como que você usa o arco de 3 pontos? Clica nesse ponto, clica nesse ponto e clica nesse ponto. Simples assim, ok? E aí, uma vez que você fez isso, o próximo passo é definir o raio. 330 é o nosso raio. Então, ó, diâmetro, raio, 330. E pronto. O que aconteceu aqui, então, né? Você agora tem um esboço totalmente definido. O que é um esboço totalmente definido? Você tem um esboço definido e você tem um esboço totalmente definido. Alan, o que é um esboço definido? É isso aqui, ó. Aqui eu tenho um esboço definido, tá? Eu tenho linhas pretas e eu tenho uma linha azul. Eu defini o meu esboço. Só que isso não é totalmente definido. O que é um esboço totalmente definido? É um esboço que você parametrizou ele 100%. E parametrizar um esboço ou qualquer modelagem pode ser por equação, pode ser por uma dimensão, pode ser por uma relação, né? Aqui, por exemplo, eu vou deixar o esboço totalmente definido por dimensão. E qual é a vantagem? A vantagem é que você evita erro no seu projeto. Hoje, um dos maiores erros em projeto está relacionado ao esboço. Um dos maiores erros em projeto está relacionado a esboço, ok? Por quê? Porque a pessoa faz a modelagem e só define o esboço, não deixa o esboço totalmente definido. Então aqui pode acabar o mundo que não vai alterar nada. Eu posso mexer o que eu quiser aqui e ele não vai alterar. Diferente se eu não definir o raio. Se eu não definir o raio, aí sim eu posso mexer essa linha aqui sem querer e alterar que seja 0,01 milímetros. Isso vai fazer diferença na sua modelagem, ok? Então, sempre, tá? Qualquer modelagem que você for fazer, mesmo, Alan, vou fazer uma arruela, vou fazer uma bucha, esboço totalmente definido. Anota aí. Agora, uma vez que a gente clicou no plano, habilitou o esboço, definimos totalmente o esboço aqui, uma linha de centro e um perfil. O que é o perfil? Linha de 85, raio 330, linha de 170. Agora eu posso sair do meu esboço. Ele aparece essa mensagem por quê? Porque a minha linha de centro, ela não está, é um esboço aberto. E para você fazer todo e qualquer recurso dentro do SolidWorks, você precisa ser esboço fechado, ok? E o esboço fechado, ele possibilita que você use o recurso. Nesse caso aqui, ele está perguntando que o esboço está aberto e se eu gostaria de fechar esse esboço automaticamente. Então eu vou clicar aqui sim. E aí ele fecha o esboço, ele reconhece a linha de centro e agora, ó, o revolução, primeira coisa, linha de centro. Segundo, qual é o ângulo que eu quero? Se eu coloco 270, ele faz isso aqui. Mesma coisa se eu colocar 90, ele vai definir a 90 graus. Então, o que você quer é, a partir da minha linha de centro de um perfil, eu quero a 360 graus, ok? E aí você pode dar um ok e pronto. Essa aqui é a nossa primeira modelagem com a nossa vista isométrica.